Boa noite a todos. Eu sou a Marta Leal, sou embaixadora da Escola Azul na EB23 de Marinhais e membro do Clube do Mar da EB23 desde a sua fundação. Hoje, junto com a minha colega Mónica Brás, seremos as anfitriãs deste nosso encontro online intitulado Oceano, Corpo e Alma, organizado pelo nosso Clube do Mar, Escola Azul. Muito boa noite, eu sou a Mónica Braz, também membro do nosso Clube do Mar. Neste nosso webinar de hoje, viajaremos pelo coração do ser humano incrível que conhece o oceano como ninguém. Falará do oceano de corpo e alma. Diretamente da cidade da Horta, Ilha do Faial, Açores, está connosco Norberto Serpa, conhecido mundialmente pelo Lobo do Mar, acompanhado pela madrinha do nosso Clube do Mar, a bióloga marinha Joana da Rosa e o oceanógrafo Tiago Serpa. Nasceu na Ilha do Pico, Açores, e fez um pouco de tudo no oceano. Foi pescador, mergulhador profissional, técnico biólogo marinho, skipper, operador marítimo turístico e velejador. Acompanhou desde o início o crescimento do Departamento de Oceana- Oceogra- ai, desculpe, Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, onde fez escola durante mais de 30 anos e trabalhou com nomes incontornáveis da investigação marinha mundial. Fundou a sua companhia de mergulho e observação de baleias e golfinhos, Norbert Diver, hoje uma das maiores e mais conhecidas dos Açores. Participou em diversos documentários sobre o mar dos Açores, emitidos em relevantes canais televisivos, tais como a BBC e a National Geographic. Norbert atravessou à vela o Oceano Atlântico em 5 ocasiões, a mais recente das quais no TACA 3, o veleiro que o transporta numa aventura ecológica à volta do mundo, projeto Anticiclone. A nossa palestra terá a duração de aproximadamente 50 minutos, havendo, após a apresentação de Norberto Serpa, um momento de 15 minutos para os participantes poderem colocar questões. Estando na plataforma Zoom e apenas com 40 minutos por sessão, quando este tempo terminar, voltamos a entrar pelo mesmo link. Antes de passar a palavra para a cidade da Horta, Açores, temos connosco a senhora diretora do Agrupamento de Escolas Marinhais, professora Isidora Saramago, também ela uma grande amante do mar e do nosso clube. Começamos por dar-lhe a palavra. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar, o primeiro de alguns que nós costumamos fazer no Clube do Mar. Grata pelo convite mais uma vez, agradecer a presença tão especial do Norberto. É um gosto enorme estar aqui para ouvi-lo, a contar tudo, todas as suas aventuras e histórias que tem com o mar. Desejar a todos também bons mergulhos, que sei que já iniciaram pelo menos a prática em sala de aula e em mergulho autónomo, que eu vi-os com as garrafas, muito giro, gostei muito. E ao longo do ano, todas as aventuras que já sabem que o Clube do Mar vos traz ou trará, são sempre fantásticas. Um gosto enorme. Boa tarde a todos. Vamos então prosseguir com o nosso webinar. Professora Rosa, muito grata, professora Carla, como sempre, também. Olá, boa tarde a todos. Olha, e muito obrigado por estar aqui presente e muito obrigado pelo convite. É isso que toda a gente costuma dizer, é isso também que eu tenho que dizer. É assim, o Clube do Mar que vocês montaram, que vocês vão apadrinhando e vão chamando pessoas e vão passando o tempo em coisas do mar. Sabem que eu acho que quando a gente começa a gostar do mar, muito criança, muito jovem, como esses alunos que aí estão à vossa volta. É muito difícil de a gente deixar o mar e ir para outra coisa. E depois, quando a gente começa a ter prazer, a viver, a sentir e ter pessoas que falam da mesma coisa e que têm a mesma sensibilidade e o mesmo gosto, é um mundo que nunca mais acaba. É um mundo maravilhoso. E depois o mar é muito extenso, é muito grande. A gente vive numa ilha ou vive num continente, num sítio perto do mar, a olhar para o mar. Há uma ansiedade, pelo menos foi aquilo que me apareceu desde criança, aquela ansiedade
O que é que vai para além daquele horizonte? Ai, vou contar uma história. É verdade, vou contar uma história. Eu tenho muitos irmãos e todos eles, nenhum veio para o mar. Foi eu que vim para o mar como o meu avô. O meu pai era meio pescador e meio agricultor, não. Era quase agricultor. Só tinha uma porcentagem de pouco pescador, como tinha uma família muito grande, tinha que apanhar o peixe para eles, para sustentar a família e não ter que comprar o peixe. Naquela altura não havia dinheiro. E tenho um irmão, 3 anos mais velho do que eu, e nessa altura, portanto, só para vocês localizarem também de onde é que eu vim, e que se calhar, por ser uma família muito pobre, a viver em 2 quartos e uma cozinha só com forno, sem gás e sem luz e sem água canalizada, como todas, deu aso a que começássemos desde pequenino a lutar para viver, a lutar por todas as nossas coisas. E essa luta que a gente faz quando somos crianças, por a pequena prenda, por pequenas coisas que a gente consegue ter, é muito bom porque damos muito mais valor, um valor assim muito forte. E esse irmão, é o irmão que os sapatos passavam para mim, porque eu só comprei o primeiro par de sapatos, tinha pai 15 anos. E esse irmão, quando foi ao serviço militar, foi ao serviço militar fazer a inspeção do serviço militar, havia um caminhão, uma caminhonete de caixa, que era a caminhonete de caixa de um ou outro sítio, que a minha só tinha um carro, a minha freguesia. Havia, então pegavam nesse carro de caixa e iam entrar naquela altura, podia-se andar na caixa sem problema nenhum, até há muito pouco tempo. E davam a volta à ilha, conhecer a sua ilha e conhecer muitos da idade deles, dos 18, 19 anos, que era a primeira oportunidade de conhecer os colegas todos da inspeção. E então deram a volta para a Ilha do Pico. A Ilha do Pico, para vocês localizarem, é a segunda maior ilha, e é uma ilha que tem 100 quilómetros à volta. E então foram. Ele já tinha visto o Faial do Pico, mas nunca tinha visto o Faial. E quando foi ao norte do Pico e olhou para São Jorge, só para vocês verem o que é que era naquela altura, aqui naquelas cabeças da juventude naquela altura, com 18 anos, vai assim, havia um mirador muito alto na Terra Alta, no norte do Pico, olhou para São Jorge, já tinha visto o Faial, ok? Porque não dava para ver as outras ilhas, e vai assim aos outros. Ei pá, o mundo sempre é muito grande, para vocês verem o que é que era. E então esse mundo muito grande, e foi assim que eu fui criado, mas nessa altura, já antes disso, quando vi o primeiro barco à vela passar no Pico, no sul do Pico, perguntei à minha mãe o que era aquilo que eu estava habituado a ver. O barquinhos era a motor, que eram as traineiras que já tinham motor, e eram os barcos a remos dos pescadores. Não, nunca tinha visto. E ela começa-me a fazer um filme disso, desse barco à vela, que era gente que ia conhecer o mundo e que andavam e que não cortavam o cabelo nem as barbas e que morriam muito e que o mar era muito mau e essas coisas todas. E parece que foi aquilo que a gente fica a sonhar e fica sempre a pensar como é que é, como é que não é. Aí, por volta dos meus 15 anos, vim estudar mais um irmão, não havia liceu no Pico, vim para aqui para o Faial, e então vim para aqui estudar e andava sempre dentro dos barcos à vela, nos veleiros e tudo, mas pronto, aquelas coisas que na vida, quando somos jovens, também vamos tendo outros prazeres e vidas mundanas, etc, etc, e por namorada, e depois mulher, e depois filhos e coisa, e fui sempre adiando, adiando, e ainda bem que eu adiei, porque adiei depois, e estou a fazer isto desde, já tinha 50 e tal anos, ou 60 anos quase, quando dizes é agora, e saí desse departamento da universidade onde trabalhei lá muitos anos e comecei a dar a volta ao mundo e digo que estou a gostar muito da minha vida, estou a gostar muito de todo o trajeto que fiz e ao ponto de ser assim, já com barbinhas brancas, já estou assim já velhinho, já tenho muitos anos, e a pensar assim, agora digo assim para essa juventude que está aí nova, que está aí a crescer, que está aí a sentir a vida e para que lado é que há de cair, que hoje em dia, ainda hoje tive tinha 24 anos, tinha acabado de tirar o curso, que me deu aqui uma ajuda, nem sabia para que lado é que ia cair, nem sabia o que é que gostava da vida,
mas eu realmente, muito desde miúdo, sabia muito bem para que lado é que eu ia e segui um caminho e fui sempre seguindo. Talvez até certo ponto, há dias que eu digo assim, epá, Norberto, também, epá, é o teu nariz e vais sempre à frente e não olhas às vezes à família e aos filhos e aos netos, tenho 3 netos e continuo sempre a pensar de continuar enquanto tiver energia para continuar a ir e ver. Mas eu acho que nisso, acho que vou conseguindo ter o melhor dos dois mundos e às vezes também não é fácil a gente ter o melhor dos dois mundos. É estar aqui, daqui a 2 ou 3 dias vou embora, só chego outra vez no mês de maio e dói-me o coração, principalmente aos netos. E ontem saí com eles e um do meio, foi assim meio tristonho, a dizer, oh, vô, tu nunca passaste o Natal connosco. É assim um pouco duro. É um duro porque eu realmente sou um bocadinho aventureiro e vou andando por aí fora, pelo mundo fora, e se voltasse outra vez a ser criança, esse percurso que eu fiz, esses sacrifícios que eu fiz e a vida que eu levei, sinceramente, não me importava voltar outra vez a seguir esse caminho, porque também foi um caminho que, com bom ou com mau, ou com muitos sacrifícios, ou qualquer coisa, eu sinto é que foi um caminho tão maravilhoso e que valeu a pena. E continua a valer a pena e continuo sempre a sonhar, quase como, às vezes, como fosse, continuasse a ser jovem e continuo sempre a sonhar. Também é bom, é muito bom. E quero dizer a vocês, principalmente a vocês todos, aos professores e aos alunos que me estão a ouvir por aí afora, eu acho que tenho que consegui isso também devido ao coração que tenho. É um facto que toda a gente que passa ao meu lado e está à minha volta, principalmente aqueles que colaboram comigo e foram meus trabalhadores, esses vão dizer, epá, tem mal feitio às vezes, e é um arroceiro, e é um provinciano, e não fala, não é a pessoa mais diplomata, mas acreditem que eu digo a vocês, e vocês espalhem para os vossos amigos todos, na casa, na família, nos amigos, dizem, olha, aquele gajo, aquele marinheiro que outro dia falou para a gente, diz que tem o maior coração do mundo. Quem é ele para dizer que tem o maior coração do mundo? Se vocês encontrarem um que diga que é maior, venham ter comigo, porque eu tenho as minhas maiores histórias, sinceramente, e vou-vos dizer que nesta viagem toda é tudo muito bonito, esses países são todos muito bonitos, e os atolls do Pacífico são muito bonitos, é tudo uma maravilha. E os mergulhos, e de manhã acordar e dar um mergulho e ver isto e ver aquilo, e entrar nas Galápagos e ver centenas de tubarões, aquilo que a Joana, e se calhar vocês nunca viram e outros nunca viram, ou poucos viram. Isso é tudo muito bonito, mas aquilo que eu guardo nesse coração, que é o maior do mundo, são as pessoas, são as amizades que eu fiz e que saio às vezes em determinados sítios até com uma determinada nostalgia a dizer, é pá, eu ainda quero voltar. Por isso, o barco está a 3 virá outra vez os Açores, mas não vai ficar aqui e vou continuar a ser para onde, mas se calhar, talvez dizer adeus a alguns que deixei atrás e a outros sítios que não vi e gostaria de ver. Portanto, enquanto tiver energia é para continuar. Mas são as pessoas, são o contato que a gente tem. Mas isso é uma coisa que nasceu quando eu era muito pequenino. Fiz uma adega que tinha 20 e tal anos e fazia lá, levei tanta gente lá e fazia tantas festas, tantas festas. Gostava tanto de ter os amigos à minha volta e ter a família à minha volta. Dou muito, muito, muita importância. São esses momentos que a gente passa com os outros e a aprender, e a aprender, e a aprender. E eh, há determinadas pessoas com muitos anos, que sempre gostei desde muito, muito, muito jovem também, muito criança, olhar para eles e quando virava as costas depois da conversa que tinha com eles, dizia, pá, muito tenho que aprender contigo. Muito tenho que aprender contigo. E às vezes pessoas quase que não sabiam ler nem escrever, mas que me ensinaram muita coisa, muitos truques da vida e muitos truques de coisas, e olhava para eles e disse, como é que é possível viveres assim com tão pouco
e seres tão feliz. E histórias dessas agora, durante esta minha viagem à volta do mundo, há sítios tão pobres, Haitis, Vanuatus, tantos sítios tão pobres, com tanto pouco, e mesmo aí eu sentei-me no chão e tive e recebi-os, e eles receberam-me, e saí de lá, e era pirogas, era tudo e mais alguma coisa a me dizer adeus, e encher-me o barco de coisas. Às vezes fiz a única viagem que eu fiz sozinho, porque nesta viagem de 6 anos já tive quase 100 pessoas lá a me visitar, famílias, amigos, jovens, surfistas, de muitos níveis, que foram lá ter comigo, os conheciam, outros ficaram conhecidos durante essa viagem que traziam outros que eu já conhecia, enfim, e fui treinando isso. Só fiz de Bali até Singapura, foi o único espaço que eu fiz sozinho no TACA 3, mas digo a vocês que nesse espaço que podia ter feito aquilo em 10 dias, levei um mês e tal, e fiz tantas amizades e tive tantos encontros com famílias, e mesmo sem eles falarem absolutamente nada nem de inglês, nem de francês, nem de língua nenhuma, só tinham os seus dialetos, em que praticamente eu não decifrava, tinha um laço ou língua, mas é que eu não dava, e deu para passar 2, 3 dias com eles, e depois, quando vim embora, era o pontão lá onde eles tinham os seus barcos, as suas coisas, com frutas, com legumes, com tudo e mais alguma coisa, e com as trocas que eu fazia com eles. E isso também é uma coisa que enche sempre o coração de quem anda no mundo e quem gosta de estar com pessoas e se diverte com eles. Portanto, eh, são histórias, mas eu já agora queria fazer assim uma, 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 uma paragenzinha e se calhar perguntar aí, fazer uma perguntazinha ou outra, ou então vocês podiam começar já a fazer uma ou outra pergunta que quisessem fazer, quisessem saber, para eu não estar sempre aqui a falar depois da ASO, a que haja outras coisas e que a gente possa. Não tem nenhum aluno, não tem nenhum professor, não tem ninguém, alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma coisa para isto se tornar assim menos monótono e estarem com mais atenção, que eu a falar, às tantas posso olhar aí para o lado e ver algum aí a querer pegar no sono. E então dava mais uma animação a este nosso conversa uns com os outros. Estão todos Olá, envergonhados. Ok. posso começar? Podemos começar. Ah, Olá, Norberto, é um prazer poder ouvir as suas histórias e pronto, aprendemos sempre muito com as pessoas que são assim destemidas e aventureiras. E aqui o Francisco, nós estávamos a comentar, se- o Norberto já fez a volta ao mundo de barco? sim. Já, já fiz, porque eu antes de ter o TACA 3, antes de ter este barco que eu tenho agora, está em Trinidad, um bocadinho, umas ilhas das Caribas, as ilhas mais a sul das Caribas, fora dos furacões, porque também passam furacões nas Caribas, e deixei-o numa ilha, Trinidad, é Trinidad e Tobago, faz parte de um arquipélago logo a norte da Venezuela, e deixei-o lá, mas já tinha estado em Fernando de Noronha uma vez e fui para o Brasil, para o Recife, fui pôr um barco em Paraty, no Rio de Janeiro, fui fazer com uns amigos, porque antes de comprar este barco, antes de sair da universidade, tive os últimos 5 ou 6 anos tirava 2, 3 meses de férias sem vencimento durante o inverno, na altura que eles precisavam um pouco, e atravessava o Atlântico, outra vez fui ao Canadá buscar outro, depois já tinha passado o Canal de Panamá num outro barco, tomava um barco, atravessava o Atlântico, depois pegava no outro barco nas Caribas e fui até o Panamá. Do Panamá ele quis ficar no Panamá do lado de cá, mas eu fui do outro lado do Pacífico, já tinha passado o canal porque tinha uma certa curiosidade em passar. Portanto, já tinha feito assim umas viagens no barco dos amigos, até para criar, sempre a pensar, sempre com a cabeça um bocado no Pacífico, mas olha, se tivesse encontrado uma boleia para o Pacífico, talvez não tivesse. Não, o barco, comprar o barco adquirir o barco foi bom. E é o meu É, investimento da minha velhice. muito bem. Em veleiro, é um veleiro. É um veleiro, sim, sim, Veleiro. um veleiro. Bem, É grande um veleiro aventura. muito bonito, grande. Mas quase sempre acompanhado, ou por vezes Sempre solitário. acompanhado. Eu cheguei Sempre acompanhado. daqui, saí daqui, há aqui um bar muito famoso que é o Peter, que fazia 100 anos, nunca tinha atravessado o Atlântico e levei logo ele. E depois levei
dois miúdos que tinham trabalhado mais eu aqui e mais um outro que já tinha atravessado o Atlântico várias vezes com ele, mas era skipper, era capitão de barco, mas uma coisa é seres capitão e assumires a responsabilidade no barco e outra coisa é ir passar férias no mar. E foi isso que ele quis fazer, e então foram mais eu. Levei logo cinco daqui. Daqui do coisa. E depois nas Caribas recebi outras famílias, por Galápagos. Também, como trabalhei muito tempo na universidade e foi, sinceramente, sair de ser pescador, andar lá no sul do Pico e vim para aqui para trabalhar como observador, como aqui num barco de investigação 2 meses e depois tive 30 anos, porque nunca mais fui para o Pico e nunca mais e deixei praticamente de ser pescador. E depois deram-me uma vida, qualquer cidadão que goste do mar gostaria de ter. E depois as pessoas que eu conheci também, e agora foi dando a volta ao mundo, mas de vez em quando agora eles vão ter comigo. Já foram, quando eu passei por Cabo Verde, tivemos a marcar as mantas, aquelas raias muito grandes, passam por cá e vão para a África, e então já se marca por satélite, para dizer a vocês que fui um grande amigo fui um grande amigo e tive o privilégio de conhecer o pioneiro de uma universidade, do Instituto Americano, dos primeiros chipzinhos que se meteram nos peixes para ver a imigração deles no Atlântico e tudo. Depois às tantas saí da universidade, já há vários anos fazia isso, fiz isso. Depois também quando passei para os Galápagos, não é só para eles me ajudarem a viagem, mas também para estar com eles, também me dá muito prazer ter. Foram muitos anos com eles e levaram-me ao Índico, à Ilha do Reunião, já tinha estado lá com eles a trabalhar, a fazer demarcação de tubarões azuis, depois já tinha estado no Brasil, nas plataformas de petróleo também me levaram, já estive na África com eles, nesse Santo Tomé e Príncipe, a trabalhar, e então, agora como tenho um barco, eu não sou rico, mas tenho um Ferrari, tenho um barco que é lindo, e então agora restaurei, estou na Tailândia, tenho um barco que eu nunca imaginei ter um barco tão bonito, sou um barco, só os ricos sabem que os têm, mas faço uma vida de rico, sinceramente. Não parece, mas é verdade. Tem um barco muito bonito e então servir de plataforma para a gente embarcar Tubarões Martelo, que é uma agregação que vocês podem ver nas Galápagos, que eles vão para lá fazer, é uma estação quase de limpeza, vão passar uns meses para lá e vamos marcar as fêmeas, que as fêmeas saem todas na lua cheia e vão para fazer uma viagem para Coco Islands, para umas ilhas da Costa Rica, depois descem outra vez o Pacífico, mais para o lado de Malpelo, uma ilha da Colômbia, e fazem esses circuitos e são. Isto aqui neste sítio onde eu trabalhei, onde a Joana trabalha e o Tiago também possivelmente vai lá fazer estágio, todos os anos vêm aqui, alguns trabalharam os biólogos, mas eu não tenho muita sorte com eles, que eles fogem logo a seguir, fogem logo para outros sítios. Mas eu tenho um grande orgulho e prazer, ainda este ano tive uma, a ir trabalhar para lá. Só para dizer a vocês que este departamento onde eu trabalhei eu fui um privilegiado, porque é um dos departamentos mais bem conceituados do mundo. Mas isto não é a Joana vai-se a perceber isso, principalmente pelos intercâmbios de ciência que tem e como isto foi neste centro, nos Açores, eles foram pioneiros em muitas experiências quando foi das baleias com hidrofones para detectar baleias, como depois quando se começou a descobrir o chip para os peixes e depois para as baleias, etc, etc. E então tem um grande intercâmbio. E é uma das coisas também que eu quero continuar a fazer e lhe dar uma ajuda naquilo por onde eu for passando. Tenho já um projeto também para o sul do Brasil, portanto passo por cá, próximo dos Açores, mas já tenho outros contatos fora, noutros sítios. Também gosto muito de trabalhar com essa gente e estar sempre ao lado. E quando vou por todo o lado, claro que encontro sempre gente a trabalhar, uns em corais, outros em farões, outros em atuns, etc, etc. E vou encontrando, e vou sempre, na Indonésia, por todo o lado, vou sempre encontrando alguém que eu conheço, alguém aqui e que sabe dos projetos deles. E depois já, imagina só, sabem como é que é. Estás sentado assim no bar e vem assim uma equipe, uma equipe por acaso estão a fazer um trabalho e acompanho sempre dá sempre um programa para passar num canal televisivo, assim uma coisa. E então já tenho estado cá há 15 ou 20 anos, já não me lembrava deles, só me lembrava de um, por acaso lembrava-me de um. E então, essas coincidências também durante a viagem também dá-me um certo prazer e encontrar essas pessoas que trabalham na mesma coisa, e muitos que me conhecem e outros conheço eu, e vou ao encontro deles também é importante, é muito giro isso. Obrigada.
por esta partilha. Vou dar aqui a oportunidade a outros Sim, de sim. fazerem questões. Sim, força, 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 força. Digo, olha, e até agora, já que a gente está cá, se quiserem ir e passar uns diazinhos ao TACA 3, este ano é nas Caraíbas, são sempre bem-vindos. E tem sempre espaço porque tem um barco muito familiar. É quase como a minha adega no Pico. Ahm, a adega tem 2 quartos e um aproveitamento de sótão, podem caber 7 ou 8, mas já tive lá 30 também. Portanto, às vezes podem. Chegam lá, eu tenho 4 ou 5, mas se for preciso, levo mais 3 ou 4, 4 ou 5, 6 ou 7, não há problema. Porque como fui criado muito na província, eu durmo muito bem no convés. E depois aquilo é trópico, é calor, é bom tempo. Portanto, não há problema nenhum. Os que se sentirem mais frio ficam dentro e outros podem ficar no convés, tem espaço para muita gente. Está o convite. Continuamos. Norberto, podes falar aqui um bocadinho, tu falas muito bem disso, desde que puseste a primeira vez a cara na água até hoje, o que é que tu tens visto ao longo destes 50 e tal anos? Desde que andas, quase 60 anos que andas metido no mar. Em termos de biodiversidade, para eles terem uma noção do que era o mundo marinho aqui há uns 60 anos, 50 e tal anos, e o que é hoje. O que é que tu vais vendo? Olha, essa história que essa Matinha me apresentou como pescador do Pico, e realmente fiz o meu primeiro barquinho no Pico. Tinha pai 18, 19 anos quando fiz o barquinho de pesca, de madeira. E o que é que acontece? Eu ser pescador, e o meu pai já era assim também, nunca apanhei peixe nenhum enquanto fui pescador no barco do mestre Manuel Madal, que chamava-se Manuel Madal, esse senhor. Era um chata a remos, e eu era o remador. Ele levava-o e trazia, mas ele é que pescava. E pescava, o pescador, naquela altura o peixe era muito, 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 muito barato e às vezes apanhavam aquilo, era mesmo trocas e vendia-se um ao outro, mas vendia muito pouco. E então a gente remava lá para uma pedra, um sítio, um fundo que ele conhecia, com um arame e tal, pescava 5 com uma pedra e com 5 anzóis o verão todo. E então íamos, e por exemplo, de verão, íamos lá para uma pedra e ele apanhava 6, 7, 8 chernos grandes, de 15, 20 quilos, apanhava uns chernos muito grandes e depois mandava-me remar e apanhava uns peixes mais pequeninos. Apanhámos peixes vermelhos e outras espécies, e outro peixe diferente. E diz, ó, Samuel, então, estamos lá apanhando peixe muito grande e agora estamos a apanhar peixe pequeno. Ah, ainda tem mais encomenda. Estás a ver? Ele ia pescar e os outros iam pescar, era conforme a encomenda que tinham. Havia o lavrador que não pescava, que comprava uns peixinhos de vez em quando, e dizia, traz-me o sherry, traz-me uma garopa, traz-me isto e traz aquilo. E então iam apanhando conforme a necessidade e conforme aquilo, embora houvesse trainers que apanhavam atum e que já nessa altura se fazia conserva de atum. Portanto, isso era outra história. Apanhavam grandes quantidades e punham numa fábrica para coisa, porque não iam apanhar atum para vender. Não era, depois não é exportado, a única exportação era. Portanto, isso começou assim. E claro, eu antes comecei com cana de escola, comecei com cana no Porto, a apanhar carapaus, peixarreiros, garopas, apanhava garopas para trazer para casa e já sustentava a família, 8 pessoas, e então se desse para oferecer também a um tio, a um primo, ou alguém de família, ou um vizinho, era sempre muito bem-vindo. E então comecei eu a ser pescador, a trazer o peixe de pedra e tudo, não sei o quê, e depois só com 14, 15 anos já comecei a remar e a ir e trazer o peixe para coisa. Claro que logo a seguir, aí com 14, 15 anos, também metia a cabeça debaixo da água e era polvos, era peixe, era uma coisa fora do normal. Fora do normal não, era o que existia naquela altura. Depois começaram a pôr redes, e depois começaram a pescar, foram pescando. Mas não vou falar, pô, já tem 67, dos 50 anos está a dizer. Não vou falar desses 50 anos até hoje. Vou só falar dos últimos 20, que ainda estava bom, ainda estava em condições, ainda. Já se sabia, falava-se muito em zonas de reserva, por exemplo,
em proteger mais, em se pescar menos, e que a pesca do troll de longline e as redes estava a destruir muito, desestabilizar muito o nosso ecossistema que a gente tinha, a nossa biodiversidade dos animais, e que os animais podiam entrar em extinção mas o estoque ia diminuir drasticamente e que se calhar os pescadores iam ter dificuldades, etc, etc. Então, nos últimos 20 anos, vou falar para vocês dos últimos 20 anos, 20, 25 anos. Mas houve uma história, só para vocês também perceberem, e já se falava muito disso, e eu trabalhava na universidade, e um senhor também assim, com as barbas brancas como as minhas, também já com altura para ir para a reforma, mas deitava-se atenção, e claro, foram vários oradores, e eu estava na plateia a ouvir, e como muitos outros técnicos e muita gente lá na universidade a ouvir, e ouvi uma coisa que foi, que também chamou a atenção mesmo os próprios biólogos, o próprio pessoal. Ele, uma pessoa veterana, um grande conhecedor do mar e da evolução, portanto já se falava nas alterações climatéricas, já se falava em muitas coisas, e praticamente toda a gente falou daquelas espécies que estudava, o estoque como é que era, da evolução, da reprodução, e que era assim, e que podia haver alguma dificuldade, etc, etc, e ele veio assim. Agradeceu aos oradores o trabalho que eles desenvolveram em determinadas áreas, e ele diz assim: uma, um dos maiores perigos que vai haver nos nossos oceanos, no mar, nos nossos oceanos, é realmente as invasoras às alterações climatéricas que a gente vai ter. Vamos ter um, uma temperatura a subir drasticamente, o nível do mar também a subir, mas a temperatura vai ser muito mais perigoso que o nível a subir, que vai levar muito mais tempo. Agora a temperatura vai, e realmente as invasoras que chegaram cá já na Europa, e não só na Europa, também as vi há 6 anos quando passei pelo Canal do Panamá, já havia uns barquinhos com as redes a tirar da marina e da entrada do Canal do Panamá, da parte das Caribas, porque já não entravam os barcos, já paravam os barcos, essas invasoras, e quando se olhava para o fundo do mar, portanto, já aquilo já parecia, e as algas, a apodrecer, outras a proliferar por todo o lado, e é o que está a acontecer neste momento aqui, sinceramente, nos Açores. Não é nos Açores. Começou no Mediterrâneo, passou no Mediterrâneo para os Açores, começou para Portugal, para Portugal continental, está lá, está toda por todo o lado, e aqui agora está um grande desastre, não sei até que ponto pode, eventualmente, até ser uma coisa muito sazonal, e até pode vir outra pior do que esta ainda. Já houve uma que há uns 14 a 15 anos, uma que eles chamavam de Calerpa, que também foi desastrosa, e que esta lixou-a toda, matou-a toda para proliferar e para dar lugar a ela. Portanto, é assim, só para vocês, para a gente não falar do anterior, porque o anterior punha a cabeça de fora e apanhava tanta coisa, mas falando nos 20 anos que eu queria falar, aquilo que eu via e aquilo que eu via apanhar, porque que se apanhou e se continua, já não se apanha, claro, não se apanha, porque não há milagres, a espécie não está extinta, de maneira nenhuma. Mas aqueles cardumes que a gente via, principalmente de determinadas espécies que na sua época da reprodução fazem agregações quando se reproduzem, e em zonas mais baixas, como é o caso dos íris, dos xaréus, das bicudas, dos peixes mais costeiros, e apanhos na altura que eles estão a ergar para a altura da desova, isto também não há milagres, a gente não é preciso ser pescador, não é preciso ser cientista para perceber que isto vai ser um desastre, mas um desastre grande, que já está a falar dele, e depois esta altura, esta temperatura. Olha, mas é engraçado que isto passou e eu jogava que eu tinha a meio, desculpem lá, se calhar devia mais alguém intervir, mais alguém dizer alguma coisa, mas só para responder à sua pergunta, o que eu penso é o seguinte: nos últimos 20 anos, depois formalizar essa história que dei à volta para vocês também perceberem porque é que isto. hum, é, eu acho é que daqui a 20 anos, a Joana vai estar aqui
estudar as coisas. Espero bem que ela tenha todas as espécies que a gente tem visto a estudar, mas há uma ou outra espécie que eu vou pôr as minhas dúvidas, porque quando ia explicar àquelas pessoas que eu levava ao fundo do mar, que eu gosto, mergulho muito, mas às vezes faço só filhos de amigos meus e conhecidos e isto e aquilo, faço pontualmente algumas coisas, mas gosto de pegar no livro e dizer assim, olha, esta castanheta reproduz-se desta maneira, põe os ovos desta maneira, e gosto de explicar, que por acaso a castanha está preta, não sei só para agora, para vocês perceberem, é, daquela família, existem muitas espécies daquela família, mas esta espécie existe só nas Ilhas da Macaronésia, só aqui nas ilhas cresceu, os Açores cresceu estas ilhas na crista atlântica e adaptaram-se a essa massa vulcânica, a essas rochas vulcânicas a isso, e é endémica de cá, e o ano passado vi muito poucas posturas delas, muito poucas mesmo, e este ano, desses mergulhos que eu dei aqui, ainda mergulhei bastante, não vi única. Vi alguns animais juvenis, não vi nenhum. E não vi nenhuma. Portanto, isto vai continuar, o mar vai existir e vai continuar a existir tudo, e se não há tantas espécies, há menos espécies, como também há, como vocês sabem, que todos os anos desaparecem, a gente vai continuar a viver. Mas vai-me dar Só para mostrar aqui uma para o dor. Norbert está a falar da castanheta azul que está aqui. Depois tem esta também que é a amarela. Só para mostrar eles. São bichos assim relativamente pequenos, mas é assim, são bichos pequenos, mas vocês, como podem perceber, fazem parte de um ecossistema, de uma biodiversidade, e é como, por exemplo, aqui fora da Terra, vocês imaginem só, se há uma epidemia qualquer e matam as abelhas todas, por exemplo, é um insetzinho, que até ferra, que tem um ferrão e não sei o quê. Imaginem só isso, o desastre, há de ser para outra aula, para vos explicar qual seria o desastre ecológico que existiria nos nossos ecossistemas terrestres. Só para dizer a vocês, quando falei no 20 anos, é pensar assim. Agora eu tenho os meninos aqui a crescer ao meu lado e que vão vendo isto da mesma forma, já não vão ver os 20 anos que eu vi. Agora, coitadinhos, que daqui a 20 anos, se isto continuar com a mesma degradação, à mesma velocidade, daqui a 20 anos vai ser uma desgraça. Isto agora, por exemplo, agora está a acontecer uma coisa que vocês já devem ter visto falar. Vim outro dia do Princesa Alice e vi um por cima do mar. Estava outro dia com os meus netos, por acaso, aqui a ensiná-los a fazer surf aqui na praia de Porto Pim com as pranchas, em Porto Pim, e telefonei logo para a universidade para virem buscar um mero de alguns 14 ou 15 quilos, um mero morto, que agora estão a morrer às dezenas, por todo o lado aqui nos Açores, às dezenas dos meros, e quando esse biólogo chegou para levar aquele, ele disse, pois olha, isto é o 8º hoje. Portanto, naquela praia de Porto Pina, naqueles 300 e tal, 400 metros de praia, realmente o vento estava sudoeste e lá é a boca, mas imagina, à volta de todas as ilhas, aquilo, entre as pedras e não sei o quê, nas outras zonas, quantos, se lá foram aquela quantidade, começou na Ilha das Flores, na Flores e no Corvo, um barco que atravessa nas Flores e no Corvo, que é 10 e 12, imagina só este estoque, o que é verdade. Pronto, dizem, isso é uma bactéria, é uma pandemia, não sei o quê, que entrou nessa espécie e tal, como podia ter entrado também nos homens, também entrou o Covid, nos primatas, entrou também nos coelhos, uma hemorragia, não sei o quê. Pode ser e pode não ser, mas de qualquer maneira, o que a gente está fazendo ao nosso planeta é muito mau e o mar ainda está o pior para vir, porque eu sei o que é que se passou com os resíduos atómicos dos Estados Unidos que foram postos no mar dos Açores, em caixotes de chumbo e tal, bem protegidos e tal, mas não sei, nada é eterno, não sei até que ponto é que a gente vai pagar uma fatura bem cara para a nossa toda a evolução que a gente está a ter. É um facto que a gente tem que viver. Eu vou agora só mandar assim a última conversazinha é para essa a malta nova, para os alunos e para os professores. No fundo, o que nos interessa é o que nos vai restar daqui por um tempo, quando a gente sair do planeta para ir para o outro lado, a gente vai sentir os bons momentos que a gente passa com os amigos, com a família, e aquilo que a gente dá e aquilo que recebe, que é muito importante e que nos alimenta o nosso ego, a nossa vida, as nossas coisas, são essas amizades e tratar as pessoas com respeito e com carinho é muito, muito importante. Eu acho que a gente
em relação à natureza, isto, os interesses da evolução, interesses económicos e com o dinheiro e que vai gerando, até quando era, olha, quando tinha era novo como vocês, dizem, é pá, ouvia falar aqueles velhotes da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e eu, ainda mesmo assim, já quase com barbas brancas, dizia assim, é pá, mas pelo menos agora já não vai haver guerras, porque o homem evoluiu, o homem é inteligente, o homem evolui, o homem é amigo, o homem trabalha mais com o coração do que propriamente disso, que vale a pena, que é isto que vale. Olha da maneira que eu estava errado. Olha da maneira que eu estava errado. E acho que isto agora, com toda esta evolução, eh, acho que os bens materiais falam mais alto que qualquer outra coisa e que quem tem mais que ser ainda controlar ainda mais e isto está realmente o rubro e vamos se calhar aqui nas nossas sociedades tentar que a gente passe o máximo de dias bem passados, feliz naquilo que gosta e protegendo as nossas amizades e a nossa família e as nossas coisas, que é muito importante, evoluindo e conhecendo, porque faz parte também da nossa vida, e trabalhando para isso, mas para trabalhando para que a gente viva numa família e numa sociedade bonita, engraçada e que a gente recorde sempre os bons momentos que a gente passou na vida. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa que queiram fazer, queiram dizer? Boa noite, Norberto. Eu gostava de lhe perguntar uma coisa. Nos seus mergulhos e nas suas viagens, alguma vez teve medo? Sim. Já tive assim. Zé, pá, olha que feliz, pá. Olha, não tens juízo, mais uma vez. E às vezes até falo, ela diz assim, ó, parece-me que a minha estrelinha está-me sempre a proteger, mas ela também diz de vez em quando, ó, toma cuidado, pá, isso também estás a abusar. Portanto, eu, até mesmo agora, nesta viagem, passei o maior cagaço que eu passasse, que diz assim, vou perder o meu barquinho. Quis dar um mergulho com tubarões brancos, nunca tinha dado, nunca tinha visto um tubarão branco à minha frente no mar, quis dar um mergulho em Mossolvai, que é uma terra, tem lá o Caravela do Mar de Dias, e é incrível, os portugueses marcaram aquela zona incrivelmente, incrivelmente. E ainda hoje são os patrões do sul da África, da Namíbia, daquelas zonas ali, dá-me certo prazer, quis parar 4 ou 5 horas. Mas já antes houve um senhor, um velhote, que é que dá informação a barcos todos por net e tudo, quando está bom, quando não está bom. Porque do outro lado da África, do lado leste da África, tens 3 ou 4 dias a navegar, que não tens porto de abrigo, não tens nada. E eu vinha de Moçambique, mas queria ir passar o Natal e passagem de ano na cidade do Cabo. E estava lá bem em Moçambique, mas queria passar. E dizia assim, pá, mas o meu barco é bom e tal. Agora a abertura precisava de 3 dias, mas há aqui 2 dias e meio. E se calhar, correndo bem, e ele vai assim, olha, pode ir, se serve para poder, mas quando passar aqui por Durban, é melhor chegue-se à terra e a gente fala. A gente fala, porque nesta costa não há sobreviventes, não costuma haver sobreviventes. Claro que eu, quando passei por Durban, não falei com ele sequer. Entrei logo. Vi logo que aquele mar era um pouco diferente do Atlântico e de coisa. Mas não me bastasse, fui pôr na altura certa, saíram vários barcos, estavam barcos preparados, estive para 15 dias à espera, é agora, é depois, e quando foi para sair, saíram vários e estávamos todos lá. E eu também estava antes, também pensei assim, antes ou vou à ribagem como uma viagem, essa coisa é para o torto, eu volto para trás e pronto, e não vou. E então fui e passei, parei em West London e depois fui para esse sítio dar o meu mergulho, já tinha combinado e parei só apenas 4 horas. E ele disse: epá, é melhor não parares porque o pior é o Cabo das Agulhas, a ponta do Sul da África. Eu disse: epá, porra, também não pode ser assim só por essas 4 horas. Mas essas 4 horas começou-me a partir o Reagan, apanhei ventos 100 km por hora, com vagas de 7, 8 metros, mesmo naquelas assim, nossa, oh Santo António, vê lá se me dás mais de outra vez, porque isto, e disse mesmo agora vou mesmo perder o barco e vai ser mesmo aqui, que estupidez. Claro, vela para baixo, vim toque de vizinho, motor devagarinho, e lá consegui passar o Cabo das Agulhas, mas passei um rofezinho, disse assim, vai ser hoje. Pronto, não foi. Lá tive a minha estrelinha que disse assim, não é hoje ainda. Claro que cheguei ao sul da África, a cidade do Cabo, toca meter tudo novo outra vez, e pronto, e a vida continuou. Mas já tive assim umas felizes também, há uns anos atrás também estava em alto mar, a fotografar baleias com um fotógrafo, e quis também dar o meu mergulho das baleias, mas estava longe da costa, bastante longe, e o vento foi-me levando o barco, e quando eu pensei que tinha que ir buscar o barco, eu apanhei, mas apanhei assim já
já também nas últimas. Portanto, tem assim umas daquelas coisas que o gajo diz, é pá, que estupidez, abusos da confiança que a gente tem às vezes e não se deve abusar. Mas agora eu prometo que não vou abusar mais. Não sei se acredito, mas está bem. A vida é um risco, mas olha, é assim tudo. Tem corrido bem, porque a minha estrelinha realmente, epá, é assim, porque é que é a minha estrelinha? A minha estrelinha, vou contar só para vocês verem, e para os miúdos também verem. E quando era miúdo, quando havia uma família muito grande, minha mãe era extremamente católica, com 82 anos fui com ela à Fátima, porque o dia 13 é que era o dia dela, e Nossa Senhora Fátima é que é a minha madrinha, e então ela queria que eu fosse padre. Pronto, não ter essa sorte, mas convidou a Nossa Senhora Fátima para ser a minha madrinha, e aqui a minha fé, e eu sinceramente rezo e tenho a minha Nossa Senhora de Fátima, que é a minha madrinha, que protege, que é a minha estrelinha. Pronto, não fui para padre, mas tenho uma grande fé na Nossa Senhora de Fátima e eu acho que ela é que me está a proteger isso tudo e é que me está a levar para o meu bom caminho. E eu também prometo que se voltasse outra vez a ser menino, voltava outra vez, olha, se calhar casava outra vez com a minha mulher. Espetáculo, Norberto. Mais perguntas, mais alguma perguntinha ao Norberto? Baleias, golfinhos, alguma coisa? Há muita gente aqui que adora golfinhos. Norberto, de todos os sítios que já passou na sua volta ao mundo, tem assim algum sítio preferido, algum lugar preferido? Não tenho assim um lugar preferido. Eu acho que gostei deles todos. Só tenho pena é daqueles sítios que devia ter parado e que não parei e gostaria de ter parado, mas que depois, por onde fui, a corrente e o vento já não me adaptava. Mas posso, tem montes de sítios, mas principalmente, sinceramente, quando fui sozinho, quando tu vais sozinho, quando a gente está sozinho e vai meditando e vai pensando, e depois andei lá a fazer bordos de um lado para o outro com bastante vento, quando paras num sítio, tu vais com aquela energia de conhecer e eles veem na tua cara que tu és uma pessoa de bem, que estás lá e começas a brincar com uma criança, a dar um gracejo a uma criança e depois já tem o pai, já tem a mãe, já tem a família, já tentas poder pôr casa dentro e aconteceu-me isso numa ilha a norte perto de Java, numa ilha da Indonésia, aconteceu-me isso. E depois estava-me a tentar, por exemplo, a- através do Google Tradutor para mandar uma peça que tinha um problema no motor, para ir para Jakarta e para voltar e tal, não sei o quê, e vejo um senhor com uma criança ao colo e pôs-me a falar com a irmã e a irmã depois fui para a casa deles, tipo, o pai dele era padre de muçulmano e lá estive lá em casa, também fui para as mesquitas também com eles, andei lá com eles, moral da história, passei 6 ou 7 dias com essa família, até todos os dias saía com essa família, só para vos dizer que depois fui com o barco para a Tailândia e eles voaram de lá para Bangkok, ela e uma irmã, essa rapariga e uma irmã, só para estar 3 dias mais eu na Tailândia, agora, quando eu passei para a Tailândia. Portanto, também, e tenho sempre correspondência para muita gente que vou passando, e como disse a vocês, sinceramente, os espaços e os sítios são todos diferentes, mas é assim. Uh, Tu dizeres, por exemplo, o que é melhor, por exemplo, outro dia fui ao Varadouro, a fazer um jantarzinho lá com as crianças, estava uma lua cheia, meti-me o mar, vim sozinho de lá para cá com o barco e no outro dia fui às 5 da manhã mergulhar para o Princesa Alice e estava a lua a se pôr e estava a olhar para trás de vez em quando como uma criança que tivesse visto aquilo pela primeira vez, o sol a nascer do pico e a lua a se pôr do outro lado, portanto são paisagens que são incomparáveis. Também, eu tive esse privilégio daqui e continuo sempre a gostar daqui. Acho que é um sítio tão espetacular, tão bom, é muito bom, é muito bonito e todos os outros lados têm coisas diferentes. Tu tens os peixes que são diferentes, a temperatura da água, por acaso, onde sempre nos trópicos é sempre melhor. Tens boas visibilidades também, são atóis, não são ilhas no Pacífico, depois são ilhas, não sei o quê. As pessoas vivem, têm maneiras diferentes de viver, de estar na vida, de sentir a vida. E tudo isso é que me faz, não tem um sítio, porque
por exemplo, quando eu estava nas Caribas, não vais ao Haiti porque é muito pobre, é perigoso, e não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou. Vocês deviam ver, é como eu entrei, para já também entrei assim, entre assim, meio roto, um pouco meio à pirata, para eles verem, e eles a dizerem, queriam isto, queriam aquilo, queriam o dinheiro, queriam aquilo, eu disse, não, eu venho aqui porque o patrão não me paga, eu preciso de coco, quero coco para comer, quero batatas, quero isto, quero aquilo, e depois entro, e depois já entro para a casa deles dentro e vou comer com eles sentado no chão, são 3, 4 famílias a viver numa casa, e pobres, mas mesmo muito pobres. E saí de lá, era aqueles pescadores, dás um bocadinho de cabo a um bocadinho de cabo a outro, não sei o quê, depois quando sais de lá, sais aqueles pescadores à vela, outros a remos e tudo, a dizer adeus, que é enche o coração, e são, sinceramente, esses momentos, essas coisas que eu... Nas montanhas de Vanuatu, olha, nas montanhas de Vanuatu, vem o senhor, estive lá 2 dias, mas mesmo também o porco ainda, eles estão a comer e o porco a querer comer também da comida dele, e as galinhas, eles sentados no chão, uma casinha que eu fazia aquela casa em 2 dias, com aquelas palmeiras e com aquilo, e o homem tinha uma prenda para mim, sabes? Vocês sabem o que era uma couve-flor para eu fazer uma sopa. Portanto, são aquelas coisas, aquelas prendas que eu tenho, que mexem o coração e que me levam o resto da vida, quando eu estiver a dar a dó. São esses bons momentos que eu passo com as pessoas, que é que eu valorizo sinceramente muito mais do que qualquer outra coisa no mundo. Muito bem, Norberto. Quero-te agradecer aqui todos em nome do Clube do Mar. Vou passar aqui a palavra também à professora Isidora, que ela termina sempre os nossos webinars. Obrigado, Norberto. Obrigado ao Tiago e à Joana, que estão lá atrás também a nos acompanhar. Obrigado aqui a todos os membros do Clube do Mar que puderam vir e as famílias. E um abraço oceânico para esta gente toda. Ok, Norberto? Mais uma vez, um abraço picaroto aqui deste lado. E vou passar aqui a palavra à nossa diretora, a professora Isidora, para terminar aqui o nosso webinar. Tá bom? Um abraço. Norberto, muito obrigada pela sua presença. Desejo que corra tudo bem nesta viagem que tem agora a seguir. Ahm, foi aqui um webinar muito interessante. O Norberto tem sempre histórias muito interessantes para contar e partilhar connosco. Agradecer também aqui ao Clube do Mar a oportunidade, que são oportunidades únicas, que nós temos em conhecer pessoas como o Norberto, que não existem. É mesmo o nosso lobo do mar, é um convidado especial, que os nossos alunos já tiveram o privilégio de conhecer e de estar e de viajar consigo quando foram aí aos Açores. Muito obrigada. O tempo que aqui estivemos foi muito produtivo. Acho que é sempre interessante ouvi-lo. E pronto, mais uma vez agradecer aqui à professora Carla e ao professor Rui Rosa e ao Clube do Mar pelo convite que me endereçaram. Bom trabalho para todos e desejo também, dou aqui um abraço oceânico a todos.